Bem, hoje estou fazendo um vídeo para mostrar um pouco a vocês sobre o sistema da troca de correia dentada do Corsa. É o mesmo princípio do Classic, do Celta, do Prisma. Então a gente fica muito atento a uma coisa: na troca da correia dentada, o que a gente tem que se atentar? A troca da correia dentada, ela é um kit, ou seja, geralmente a maioria dos reparadores eles trocam a correia dentada e o tensor de correia dentada, certo? Mas muitos mecânicos esquecem que a bomba d'água ela também faz parte desse conjunto. Ou seja, por que faz parte desse conjunto? Essa bomba d'água ela também faz parte da passagem da correia dentada, certo? Então o que acontece? Se você troca a correia dentada e o tensor e deixa de trocar a bomba d'água, se por um acaso ela chegar a travar, ela vai danificar o sistema, certo? E muitas vezes o proprietário pode achar que foi um erro de montagem aí do reparador e pode estar chegando a trazer problemas até para a oficina ou até mesmo um processo até para o reparador. Então vamos ficar atento que todo carro que tem a bomba d'água incluída, a maioria dos carros ele tem a bomba d'água incluída no sistema. Então, para vocês reparadores, uma dica aí: toda substituição da correia dentada, substituir também a bomba d'água, correto? Nesse caso, a troca do kit aqui desses motor da Chevrolet, GM, do Corsa, do Prisma, Classic, Celta, que se englobam aí no mesmo sistema de motor, a gente tem que ficar atento no seguinte: essa bomba d'água ela é uma bomba d'água louca. Como assim uma bomba d'água louca? Essa bomba d'água ela não tem posição de montagem. Ou seja, toda posição que você montar ela vai dar certo. Só que ela vai ter uma interferência no que? Na tensão da correia dentada, correto? Então a gente tem que se atentar aqui. Na desmontagem, a gente sempre tem que fazer uma marquinha na bomba d'água que está montada no carro e uma marquinha de referência aqui no bloco do motor também. Por que isso daí? Na montagem da bomba nova, a gente transfere essa marca da bomba velha para a bomba nova, para a gente ter uma referência de montagem, assim a gente não se atrapalha na tensão da correia. Esse tensionador, ele é um tensionador que ele não tem regulagem, a regulagem dele é automática, ou seja, ao você montar, se a bomba d'água ela não estiver no ponto correto, o que vai acontecer? Essa marcação ela vai estar fora. Então o que acontece? Essa marcação estando fora, ela pode estar ou esticada demais ou muito frouxa. Então às vezes o reparador não se atenta a isso e acaba tendo complicações no desempenho do carro. Uma dica para vocês aí: para você que vai trocar uma correia dentada, sempre tenha em mãos qual ferramenta? O relógio comparador de PMS, que é muito importante para a gente ter uma base, uma noção aí mais exata de quando o pistão atingir o PMS, que é o ponto morto superior. E outra dica muito importante para vocês: todo carro que ele tem o tensionador na correia, que ele faz esse movimento, ó, vocês vão notar que o tensor, conforme eu estico aqui, ele vai fazer a vez dele, que é a tensão da correia dentada, ele é tipo um amortecedor da correia, certo? Então jamais a gente pode mexer a correia pelo comando de válvula. Por quê? Porque se eu viro a engrenagem pelo comando, ele vai acabar tensionando e tem risco de pular dente. Às vezes o mecânico, o reparador, ele não se atenta a isso daí e acaba montando no ponto correto, mas vira a engrenagem em cima e ela acaba pulando um dente e ela fica um dente fora, certo? Outra ferramenta muito importante aí para vocês estarem trabalhando é essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, qual que é a função dela? Ela vai travar aqui a engrenagem do comando de válvulas, certo? Para vocês poderem soltar e apertar sem ter risco nenhum de pular dente ou até mesmo de danificar, certo? Então fica a dica para vocês: o relógio comparador PMS e a ferramenta para travar o comando de válvula, certo? Essa daqui ela não é uma ferramenta que trava o comando no ponto, ela apenas vai segurar a polia dentada do comando de válvula para não ter nenhuma complicação na montagem, correto? Então vamos lá. Nesse caso, se você reparador esqueceu de marcar
fazer o ponto aqui da bomba d'água, a dica que eu tenho a dar para vocês é sempre se atentar pela referência, essa marquinha aqui, certo? Essa marquinha aqui, ela é a marca do tensor da correia dentada, então ela tem que ficar certinho esse biquinho aqui no Vzinho que ele tem atrás. Não sei se vocês conseguem ver, certo? Aqui ela tá no ponto. Se você esqueceu de marcar o ponto da bomba d'água, você vai tirar a referência sobre a tensão causada aqui pelo tensionador, correto? Então assim, na montagem, vocês sempre se atentem a isso. Se ele ficar muito esticado, você vai mexer na bomba d'água. Se ele ficar muito solto, você vai mexer na bomba d'água, certo? Essa bomba d'água, ela tem aqui uma base sextravada. Para quê? Para isso mesmo, você solta os 3 parafusinhos e você vai regular a correia dentada de acordo com a tensão da bomba d'água, certo? Sempre se atentando à referência que tem no tensionador. Essa é uma dica que eu tô dando para vocês aí, que a maioria dos reparadores aí deixa passar, certo? E outra coisa, a correia dentada, a gente nunca consegue ter uma base se ela tá boa ou ruim, certo? Então se você chega numa oficina e o mecânico, o reparador falar para você que a correia dentada ela tá boa, que dá para rodar mais um pouco ainda, troca de oficina, porque isso daqui a gente não consegue ter uma base a não ser que tenha marcado a data de substituição da correia ou a quilometragem, certo? Então a gente tem que se atentar muito a isso aí. Essa daqui é uma dica que eu tô dando para vocês, porque como muitos, também já passei por umas dúvidas dessa, e hoje, graças a Deus, tô podendo tirar uma dúvida de vocês aí, certo? Agora, tem um fato importante aí, falando um pouco de correia dentada, a gente vai falar um pouco aqui, ó, do tensor da correia dentada dos Volkswagen. Bem, como vocês podem notar, esses motores, o EA111, o motor AT da Volkswagen, eles trabalham com esse tipo de tensionador, certo? Quando ele vem original de fábrica, ele vai vir com um tensor igual a esse. Esse tensor aqui, como vocês podem notar, ele é um tensor automático também, da mesma forma que é o tensor do Corsa. Então, atentar ao seguinte, olhando para esses dois tensores, eles são praticamente iguais, correto? Então, a maioria dos mecânicos, eles têm o costume de visualizar o tensor, é igual, monta. O que eles esquecem de se atentar é na base. Essa base aqui, como vocês podem notar, ó, o guia aqui do encosto, ele é bem para dentro do tensor, diferente desse daqui. Ó, esse daqui já é um pouco mais sobressaído do tensor. Qual que é a diferença dele? Ambos colocados no carro, ele vai esticar a correia dentada, certo? Mas se você não se atentar na montagem e colocar um tensor que no carro que vai esse tensor, você colocar esse, que ele não tem uma base como se fosse um guia para ele estar encostando lá dentro, você vai ter um problema. E qual é esse problema? O tensor ele vai esticar a correia, só que ele não vai fazer o trabalho de tensão. Ou seja, a hora que você necessitar a tensão dele, ó, ele não vai fazer esse movimento, ele vai esticar, mas ele não vai tensionar, ele vai segurar apenas a correia esticada, mas não vai ter tensão. Por que que eu falo da tensão? A tensão é esse movimento que o tensor vai fazer aqui, ó. Por isso mesmo o nome já diz tudo, é tensor. Ele tem que o quê? Ele tem que tensionar. Então aqui, ó, puxando a correia dentada é fácil de vocês fazerem, não só na Volkswagen, mas em qualquer linha que seja com tensionador. Você puxa a correia dentada, você percebe que o tensor ele vai movimentar. Isso é o trabalho de tensão. Aí o tensor está fazendo a sua vez. Na partida do carro, esse tensor ele vai trabalhar. Por que que ele vai trabalhar? Você deu a partida, ele vai fazer a vez de um amortecedor para a correia dentada. Você montando o tensor aqui do Volkswagen errado, ele vai esticar a correia e ele não vai fazer o quê? Não vai fazer a tensão. Ou seja, na partida ele não vai tensionar. Isso pode correr vários riscos aí de estourar a correia dentada, estourar a bomba d'água ou até mesmo estourar o próprio tensionador. Então fica a dica para vocês reparadores aí. A gente vai estar postando mais vídeos, então fiquem atentos no nosso canal com Técnica Mac.